Então olhei para o horizonte e vi uma mulher correndo em minha direção. Ela estava gritando e todos ao redor estavam em pânico, gritando aterrorizados. Eles estavam em estado de caos. Eu ouvi eles dizendo: eles se foram, eles se foram. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E eu vou estar colocando aqui, irmãos, nesta oportunidade, uma experiência do americano Brandon Biggs, que é uma experiência de despertamento, irmãos, para toda a igreja de Cristo. É uma experiência que ele teve que fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação e sobre esse fim dos tempos, irmãos, onde esse Elon Musk, que está conhecido do mundo todo, aclamado do mundo todo, ele está criando máquinas, irmãos. E essas máquinas que o Elon Musk está criando, drones, cães robóticos, robôs humanoides, todas essas máquinas vai se levantar contra o homem e destruir a criação humana na grande tribulação. Eu sempre coloquei aqui, irmãos, que vai ser muito difícil escapar na grande tribulação. Eu sempre coloquei, então, esse testemunho desse americano Brandon Biggs vai de encontro com aquilo que o Espírito Santo sempre testificou para mim colocar aqui no canal. Vai ser muito difícil escapar, irmãos. Por isso que tem o arrebatamento, por isso que tem esse livramento de Cristo. O arrebatamento da igreja é um livramento, uma promessa de Cristo para livrar a igreja que andou em santidade. Cristo ele diz em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha perseverança, assim também eu o guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Cristo ele vai nos guardar, irmão, nos retirando dessa terra e nos arrebatando até o terceiro céu. Por quê? Porque essa terra vai estar inabitável, irmãos. Essas máquinas vão procurar pessoas no mundo todo. A palavra de Deus fala que foi dado poder à besta para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Quem que seria esses santos? Metade da igreja deixada para trás e os judeus. Então aquela igreja de Filadélfia, aquela igreja, as primícias, não passa pela grande tribulação. Esse testemunho aqui é um testemunho de despertamento sobre o fim dos tempos, é um testemunho sobre o arrebatamento da igreja e sobre a grande tribulação, irmãos, que não vai ser fácil escapar na grande tribulação. Vamos estar vendo aqui esse testemunho e que Deus abençoe a todos. Meu nome é Brandon Biggs e eu tive uma experiência com o Senhor que Ele tem me dito para compartilhar com as pessoas. Tudo começou enquanto eu estava dormindo, uma noite normal. Fui para a cama e adormeci, mas, no meio do meu sono, de repente, eu não sei se estava dentro ou fora do meu corpo, mas de alguma forma eu estava de pé com Jesus. Ele estava à minha direita o tempo todo nessa experiência. Ele segurou a minha mão e eu vou continuar a partir daí. A primeira cena que eu vi, se é que posso chamar assim, foi que, enquanto Jesus estava ao meu lado segurando minha mão, estávamos em uma cidade. Não sei em que cidade estávamos, mas havia um grande prédio branco ao lado direito. Eu olhei para esse grande prédio branco e, ao olhar para o céu, percebi que ele estava vivo, como se estivesse se movendo. O céu estava cheio de raios, muito estranho, assustador, parecia uma coisa sobrenatural. Então olhei para o horizonte e vi uma mulher correndo em minha direção. Ela estava gritando e todos ao redor estavam em pânico, gritando aterrorizados. Eles estavam em estado de caos. Eu ouvi eles dizendo: eles se foram, eles se foram. E eu perguntei: quem se foi? Eu falei com a mulher: quem se foi? Ela olhou para mim e respondeu: você não viu? Eu disse: não vi o quê? E ela, desesperada, disse: os alienígenas vieram e levaram os cristãos. Eu disse: os alienígenas? Ela respondeu: sim, todos sumiram, foram para o céu. E naquele momento ela simplesmente virou e saiu correndo em pânico, gritando, correndo o mais rápido que podia, como se estivesse totalmente desesperada. Eu fiquei ali e olhei para o horizonte da cidade. Estávamos em uma colina, então consegui ver tudo com clareza. Tudo estava pegando fogo. Os carros, as casas, os prédios, tudo estava em chamas. Era um caos além de qualquer coisa que você poderia imaginar. Eu podia sentir o cheiro de fumaça e via as pessoas saqueando os carros e roubando de dentro dos prédios. Elas estavam destruindo tudo, destruindo a cidade onde eu estava. Jesus não disse nada durante esse tempo. Na verdade, eu não falava nada, nem ele falava. Eu conseguia perceber os pensamentos dele enquanto ele segurava minha mão. Eu sabia o que ele estava pensando, mas ele nunca disse nada com a boca. Ele podia entender o que eu estava pensando, mas eu não dizia nada para ele. Apenas olhava para a cidade e pensava: meu Deus, o que está acontecendo? De repente, nós nos deslocamos, saímos daquele lugar e fomos para outro. Ele segurou minha mão, ainda estávamos de mãos dadas, e foi como se simplesmente tivéssemos desaparecido, e fomos para outro lugar e tempo. Eu não sei como, mas de repente, estávamos em outro cenário. Agora, eu estava olhando para a Europa. Eu sabia que estava olhando para a Europa, mas parecia que eu estava observando tudo de longe.
como se fosse um filme. Era muito estranho. Eu via uma cena em que um homem estava em Berlim, e ao fundo, havia uma mesa redonda com todos os líderes mundiais. Era uma grande sala de reuniões, com uma mesa de madeira marrom e cadeiras ao redor. Todos os grandes líderes estavam ali atrás daquela mesa, pedindo ajuda para esse homem, buscando uma solução para toda a revolta e o caos que estava acontecendo. Ele estava dando instruções sobre o que fazer, ele tinha toda a sabedoria, era muito poderoso na forma como se comportava. Ele usava um terno cinza e era um homem do Oriente Médio. De repente, essa cena acabou. Mas o Senhor, naquele momento, falou comigo sobre uma escritura, mostrando-me como todos os reinos seriam entregues a ele dentro de 1 hora. Eu não sou um estudioso da Bíblia, não sou um teólogo, sou apenas um homem que ama Jesus e o busca com todo o meu coração. E tive essa experiência com ele. A próxima cena que eu vi foi ele aparecendo na televisão, em canais como CNN, Fox, todos transmitindo a mesma coisa. Ele estava explicando para o mundo o que tinha acontecido com as pessoas que desapareceram. Ele dizia na TV que aquelas pessoas eram rebeldes, que foram levadas por causa de sua rebeldia, que estavam sendo punidas. Ele estava falando sobre os cristãos, dizendo que eles foram tirados do mundo, e que ele era agora o novo líder do planeta. Eu via, aos poucos, como ele estava assumindo o poder. Eu quero compartilhar algo que senti, é muito importante. Todos nós acordamos todo dia com uma paz que nem percebemos que temos. Vamos dormir com essa paz e acordamos com ela. Mesmo a pessoa mais pecadora do mundo tem algum tipo de paz dentro de si, sem perceber. Mas, quando o arrebatamento acontecer e fomos levados, haverá um vazio de paz, algo que eu nunca senti em toda a minha vida. Uma sensação de vazio que cobre a terra. Eu costumava pensar que o Espírito Santo iria embora conosco, pois ele habita em cada cristão. Eu acreditava que ele iria conosco no arrebatamento, mas não sei se posso afirmar isso biblicamente. O que eu sei é que, quando isso acontecer, não haverá mais cobertura de oração, não haverá mais paz, não haverá alegria. Será um caos absoluto. Esse homem, enquanto todos o olham, transmite uma falsa sensação de paz. Quando ele aparece na TV, ele passa uma sensação de conforto. As pessoas começam a segui-lo tão rapidamente, porque estão tão assustadas, tão atormentadas, que buscam essa falsa paz que ele transmite. Todos se voltam para ele desesperados por causa dessa falsa paz. Logo depois, vi homens em caminhões Hummer pretos, com luzes azuis estranhas, como luzes infravermelhas, dentro dos veículos. Eles eram caminhões blindados, com janelas escurecidas. Os cristãos tentavam colocar blocos de cimento no caminho para tentar retardar a aproximação desses homens, a fim de ganhar tempo para escapar. Eles estavam correndo o mais rápido que podiam para fugir desses homens. Esses homens usavam máscaras pretas parecidas com as de combate e capuzes. Eles vestiam roupas pretas, com coletes, e saíam rapidamente dos veículos armados com armas que eu nunca tinha visto antes. Eu tentei procurar essas armas online, mas não encontrei nada parecido. O que eles usavam parecia ser um tipo de pistola que disparava uma energia magnética, algo como uma onda elétrica. Quando eles atiravam, não era uma bala, mas uma espécie de pulso elétrico que atordoava a pessoa, mas de uma forma diferente, sem os fios que as armas de choque atuais costumam ter. Era uma onda de energia que derrubava a pessoa, deixando-a atordoada por alguns segundos. Eles não precisavam recarregar a arma, era só apontar e disparar. Que um homem muito rico dos Estados Unidos está desenvolvendo. Não vou dizer o nome dele, mas se você pesquisar, vai ver que ele está trabalhando com chips de porcos. O chip que vi parecia muito com isso, muito pequeno, como um quadrado minúsculo. Não sei como ele obtém energia, se é da energia do corpo ou de outra fonte, porque não parecia ter bateria. Não sei se seria possível ter uma bateria tão pequena. Esses homens carregavam armas que, em vez de balas, emitiam ondas de energia que derrubavam as pessoas. Era como algo de ficção científica, mas não era. Era real, era o que eu vi. Então eu vi outra cena. Vi os cristãos novamente, e espero não estar me confundindo ou pulando partes da história, mas estou apenas contando como eu me lembro. Eles estavam cavando trincheiras, e os invernos estavam terríveis. Quanto mais ao norte eles iam, nas montanhas, mais frio estava. Não sei exatamente o que causou os desastres naturais, pois não vi isso, mas o que sei é que os invernos eram tão severos que as pessoas morriam rapidamente de fome e de frio. Era uma situação horrível. De repente, olhei para o céu porque comecei a ouvir um barulho, e vi milhares de drones. Não é exagero, eram milhares, voando em formação, todos sincronizados. Eles estavam sobrevoando o horizonte, escaneando tudo e todos. O chip no seu corpo, na mão ou na testa, reportava de volta para os drones, confirmando que você o tinha. Esses drones voavam por todas as partes, pelas florestas, pelos oceanos, em todo lugar. Eles estavam em toda a América,
e você podia ouvir o som deles se aproximando. Eles podiam detectar o calor do seu corpo, seus movimentos, tudo. Não havia como se esconder deles. A única maneira que vi os cristãos conseguirem se esconder foi cavando buracos nas encostas das colinas. Os drones estavam procurando por fumaça ou sons de tiros. E então Jesus olhou para mim e disse: "Você precisa dizer ao meu povo que estou voltando. Diga ao meu povo que estou voltando." Eu o olhei, meio surpreso, como quem pensa: "Mas nós sabemos disso." Mas a urgência nos olhos dele era clara. Ele me disse: "Não, vocês não sabem. Diga ao meu povo que estou voltando."